nós somos um povo discursivo. A gente faz discursos. Jesus não era assim, ele era de uma cultura extremamente mais pedagógica, muito menos grega, não tinha aquela influência grega linear de começar e fazer a coisa com começo, meio e fim. De modo que, se a gente pegar o que Jesus disse no Sermão da Montanha e falar de carreirinha, dura 8 minutos, 10 minutos. De fato, o que deve ter acontecido é que Jesus reuniu as multidões que já o vinham seguindo por todas as razões possíveis. E uma vez que elas estavam reunidas, ele começou a ensinar a elas. O que nós temos aqui no Sermão do Monte é uma síntese do que foi ensinado. Cada uma dessas coisas teve a sua própria expansão, teve a sua aplicabilidade. A gente tem que imaginá-lo falando isso enquanto anda no meio do povo. Eu às vezes encontro pessoas que perguntam o seguinte: mas como é que pode, assim, no aberto, ele ter falado para 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, sem megafone, sem nada disso? A diferença é que na nossa cultura eu estou sentado aqui e vocês estão aí. Agora, Jesus no meio daquela multidão, ele anda falando. Quando ele fala de lírios no campo, em Mateus 6, no sermão, ele mostra o que ele está falando. Ele tira, ele mostra. Ele vê pardais e diz: olha, aquele que cuida de pardais, cuida de vocês. A vida é que ia dando a dinâmica de cada uma das coisas, porque o conceito era um só, as ilustrações é que iam brotando do momento, de modo que o Sermão do Monte pode ser muito melhor pensado como sendo um acampamento de 1 dia, 2 dias, até 3 dias, estando juntos. O que não era incomum. Vocês lembram que no episódio de ambas as multiplicações dos pães, a questão de Jesus é: olha, o povo já está aqui há muito tempo sem comer. Já tinha virado uma noite, 2 noites, a alimentação foi acabando, e aí a necessidade se impôs e o milagre veio. Então, para que a gente imagine o que aconteceu, que pode ter sido aqui, pode ter sido ali, pode ter sido acolá, pode ter sido uma planura mais além, não é importante essa situação geográfica, porque o próprio Jesus, lá em Samaria, perto do poço de Jacó, em Siquém, quando a mulher samaritana foi falar com ele, uma das coisas que ela disse depois de muita conversa foi: Senhor, onde é que é o lugar onde se deve adorar? Porque o nosso povo de Samaria adora aqui, no Monte Gerizim, como até hoje. Os samaritanos que lá residem têm as suas práticas de ritos, inclusive com oferendas de animais, o que já não se faz no judaísmo desde que o templo foi destruído no ano 70. Mas os samaritanos, que são uma miscigenação, que são partes do antigo reino norte de Israel, que se miscigenaram e nunca mais se tornaram os mesmos do ponto de vista da inclusão deles no judaísmo original, adoram no Monte Gerizim até hoje. Jesus respondeu à mulher dizendo: mulher, em verdade eu te digo que vem a hora em que nem neste Monte Gerizim e nem em Jerusalém adorareis a Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando a gente vem a um lugar como esse, a gente não chega aqui no espírito fetichista de querer levar uma folhinha, porque a folhinha vai ser um amuleto de sorte. Você pode levar como recordação carinhosa da sua estada aqui, com uma lembrança singela de amor para o seu pai, para sua mãe, mas nós não carregamos esse espírito que imanta as coisas, que fetichiza as coisas, que idolatra as coisas. O grande chamado de Jesus é para a interioridade, o santuário é o coração. O reino de Deus está dentro em vós, não vem com visível aparência,
E o lugar onde o Santo dos Santos de Deus se estabelece é no coração sincero, compungido e contrito, de acordo com Jesus. Então, essa questão de localização, quando a gente chega em Cafarnaum e a gente tem uma localização estabelecida, é extraordinário porque a gente está lidando com a história. Agora aqui, nós também estamos lidando com a história, mas sem essa necessidade de dizer foi esta pedra, foi esse pedaço, porque o que importa é o conteúdo, é a verdade imutável e eterna. Essa é a rocha. A verdade é esse lugar. Não é esse lugar que é a verdade. É a verdade que é o lugar. Então é assim que Jesus ensina. Agora, quando ele reúne os discípulos, primeiramente os discípulos e as multidões vão chegando, vocês notem que o texto de Mateus 5 começa dizendo que ele chamou os seus discípulos e começou a ensinar a eles. Quando ele termina o Sermão do Monte, já existe uma grande multidão. O que deve significar que o tempo passou, que houve um lapso de tempo. Ele inicia falando com os seus discípulos e depois esse movimento vai crescendo, ao final ele já está falando a uma grande multidão. E diz o texto aqui de Mateus 5 que ele chama os seus discípulos, ele se assenta num monte e passa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São os ensináveis, os que aprendem sempre. O humilde de espírito é o ser ensinável. É o que não deixa jamais de crescer, de aprender, de se vergar a verdade, de se vergar a sabedoria, de se vergar a manifestação da realidade de Deus e do que vem da parte dele, de maneira irretorquível como verdade divina. Esse é o humilde de espírito. O humilde de espírito não é um indivíduo curvado e que anda com uma cara brejeira. Ao contrário, em Jesus você não encontra essa atitude. Você encontra firmeza, ousadia, determinação. Ao mesmo tempo, ele se autodefine como humilde. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E ele o tempo todo diz que tem coisas que são do Pai. Perguntam, quando será isto? Ele diz, não, isso pertence ao Pai. Quando acontecerá isto? Isso pertence ao Pai. Ele se submete ao Pai o tempo todo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, que são aqueles que se controlam, não são pessoas frágeis, ao contrário, são pessoas que exercem autocontrole, porque eles herdarão a terra na mansidão deles, na não pusilanimidade, no não desejo da guerra e do enfrentamento, na busca de pacificação e no exercício do seu autocontrole. Enquanto todos se matam, o manso acaba herdando as coisas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o limpo de coração que verá a Deus não vai ver a Deus na eternidade. Começa a ver a Deus agora. Se a gente tira o lixo da mente e o olhar vai ficando puro, a gente começa a ver a Deus em todos os lugares. Quando nós entramos ali em Cafarnaum, o Cláudio brincou com a gente, porque chamaram a Adriana e a Aninha para colocar uma coisa no ombro, um pano, e aí ele disse, não é que os ombros são eróticos. Aí eu falei, não, são os olhos é que são eróticos. O ombro não é erótico, os olhos é que são. Mas se você tira esse lixo da mente, você começa a ver a Deus em todas as coisas, porque a gente não vê a Deus por causa da complexificação de vaidade, de orgulho, de soberba, de idiotice da gente. Por isso, Jesus nos chama para sermos como crianças, para ter esse olhar singelo, descomplicado. Quanto mais simples
mais limpo é o olhar, e quanto mais limpo é o olhar, mais se vê a Deus em tudo, se o enxerga em todas as coisas, de modo que ele não está falando de uma visão escatológica de Deus ainda por vir. Ele está chamando os indivíduos para que, pela limpeza da mente, por uma mente que não é negativa, não é cheia de ódio, não carrega dentro de si a intenção vingativa, enfim, por essa mente limpa, pelo amor e pela graça, se enxerga Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as situações. Bem-aventurados, disse ele, os que choram, os que não têm medo de derramar o coração, porque existe uma grande graça no choro. O choro lava a alma, o choro desintoxica a gente de amarguras, o choro desentope as nossas emoções, o choro expõe diante de Deus os nossos próprios sentimentos e para nós mesmos. Bem-aventurados os que choram, porque nesse ato existe consolação. O chorar sincero, e que não é fruto de autopiedade nem de autovitimização, mas de solidariedade, de amor, de graça ou de dor verdadeira e que não é queixosa, já carrega em si o próprio espírito da consolação. Não que não haja ainda uma consolação por vir, mas já existe uma consolação que já veio nesse ato de fazer isso com essa verdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não para si mesmos, porque esse que tem fome e sede de justiça para si próprio é apenas um ser chato, beligerante, cheio de justiça própria, insuportável, e Jesus não foi assim, mas o que tem fome e sede de justiça para os outros. Interessante é que você encontra em Jesus o advogar da justiça para o outro, mas não se encontra essa fome de justiça para si mesmo, porque ele vai dizer mais adiante que você pode sofrer injustiça, sofrer afronta, carregar a hostilidade do outro, sem ter que fazer olho por olho, dente por dente. Portanto, quando ele fala aqui de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele não está falando de justiça própria nem para si mesmo, mas do exercício profético da bondade que quer ver a justiça acontecendo para todos, especialmente para outros. Porque se eu busco a justiça do outro, pode ter certeza que Deus cuida da minha. Bem-aventurados, diz ele, os pacificadores, os reconciliadores, os que vivem para criar pontes, os pontífices do amor e da misericórdia. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ali vai o Filho de Deus. Existe para reconciliar, existe para facilitar a vida, para simplificar a existência. Bem-aventurados, disse ele, os misericordiosos, os que tratam a vida com misericórdia, o próximo com misericórdia. E misericórdia é o coração que se condói da miséria do outro, que vê o outro na miséria e se compadece. Esse é o misericordioso. O misericordioso alcança a misericórdia para si mesmo. Quanto mais misericordioso você seja, mais misericórdia você acumula sobre a sua própria vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não os perseguidos pela justiça, pela injustiça que praticaram, mas por viverem justamente e serem perseguidos pela pseudo-justiça. Pela justiça togada, pela justiça auto-investida, pela justiça injusta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da vida que eles vivem na justiça verdadeira. Aquele que vive na justiça verdadeira e é perseguido, ainda que quem o persiga o faça em nome de uma justiça estelionatária e falsificada, mas se você aceita a perseguição por estar vivendo em retidão e em justiça, Jesus disse que é seu o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, diz ele, para nada mais presta, senão para virar monturo e ser pisado pelos homens, de modo que ele deseja que cada um dos seus discípulos sejam esses seres que dão gosto à vida, que aonde estão carregam sabor para a existência. Agora, para que o sal exerça o seu próprio significado, ele tem que desaparecer como sal. Um sal que não desaparece é um sal que não salga. O sal que salga é o que já não é achável. Por isso, quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele também acaba com a propaganda do sal, que é o que o cristianismo faz, propaganda do sal. Ele manda que o sal seja como o sal é na panela. O sal na panela não é achável, a gente só prova e diz, onde ele está? Alguém já ouviu alguma pessoa procurando o sal na panela? Cadê o sal? Cadê o sal? Sal. Mas o problema é que a maioria de nós não quer ser sal da terra porque não quer se diluir. Para que a gente possa carregar esse significado de gosto na vida, a gente precisa participar da autodiluição, que implica em deixar de fazer a propaganda do nosso sal. Em vez de falar de sal, seja sal, vós sois. O verbo que ele usa o tempo todo é ser. Todos os verbos do Sermão do Monte têm a ver com ser, com a verdade do que é. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não é um programa de luz, não é um projeto de luz, não é uma cruzada de luz, não é uma campanha de luz, não é um culto de luz, não é evangelização para levar luz, não é missão para levar luz, é ser luz. Vós sois a luz do mundo. E aí não se coloca isso debaixo de um alqueire escondido, ao contrário. Quando vocês viram ontem à noite as montanhas da Galileia, Jesus estava falando isso aqui na Galileia, imaginem o que ele estava dizendo quando ele disse que é como uma lâmpadazinha que vai sendo acesa na montanha, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra, depois você vê as montanhas todas iluminadas, cheias de pequenas luzes que vão iluminando, como disse Pedro, esse mundo em trevas no qual cada um que é verdadeiramente em Cristo, conforme a consciência do amor no Evangelho, se torna como um luzeiro neste mundo. Ele disse, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, ao contrário, eu vim cumprir. Porque nem um i, nem um tio cairá da lei até que tudo se cumpra. E ele cumpre. Por isso na cruz ele diz, está consumado, está feito, está cumprido até o fim. Entretanto, ele volta-se para os seus discípulos e lhes diz, em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Porque a justiça que excede a dos escribas e fariseus é a que excede para dentro. Porque a deles era uma exceção para fora. Era sempre para lavar roupa, lavar prato, lavar o copo, lavar a cama, lavar os lençóis, tomar os banhos de purificação, limpar a pele. E Jesus disse, por dentro vocês estão como um sepulcro, caiado por fora e por dentro cheio de rapina. É como um copo que vocês lavam do lado de fora e bebem sujo. Exceder a justiça dos escribas e dos fariseus não é viver para as exterioridades, mas viver para a verdade do coração, para buscar a justiça da interioridade, na verdade do ser. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Está citando os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para o seu irmão e irar-se sem motivo contra o seu irmão, e antipatizar radicalmente o seu irmão, e se tornar hostil a ele por uma deliberação de ódio, aquele que chama o seu irmão de raca, e ele usa uma palavra aramaica que significa oco, vazio, aquele que nulifica o seu irmão, que coloca o seu irmão no nihilo, no nada,
aquele que esvazia seu significado, aquele que faz questão de dessignificar o seu irmão, seja pela ira imotivada, ou seja pelo desprezo tão profundo que nem o enxerga mais, que nem o identifica mais, que o faz inexistir. Jesus disse, esse aqui é um homicida. Não é preciso que você chegue ao extremo de enfiar uma faca em alguém. Você mata de maneira muito mais sofisticada e de maneira muito mais perversa quando torna um ser existente inexistente. Quando esvazia de si para você mesmo e é incapaz de reconhecê-lo. Prossegue e vai dizendo coisas como, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, ou para um homem, ou para alguém, com uma intenção impura no coração, quando começa a cobiçar, a desejar, a querer ter para si, a fabricar um motel na mente, a criar todas as fantasias possíveis de desejo, de cobiça, esse no coração já adulterou, ainda que nunca faça nada do ponto de vista objetivo. E com isso ele faz outra denúncia àquela prática farisaica que se gloriava de nunca ter praticado um adultério físico, mas que não tinha o menor cuidado em relação a manter o coração cheio de toda sorte de cobiças, de desejos e de masturbações psicológicas de todos os tipos e de orgias mentais de todas as formas. Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso contra o teu próximo. Eu, porém, vos digo, não jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do príncipe da paz, a cidade do Messias. Não jureis por coisa alguma, porque nenhum de vocês tem poder para preservar o único fio de cabelo da cabeça de vocês. Vocês não têm poder sobre nada, ao contrário, seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. E o que disso passar vem do maligno. Ele vai adiante e dizendo, quando vocês forem orar, não façam como fazem os fariseus, que vão para a praça fazer as suas orações para chamar a atenção nas esquinas, para mostrar que eles são os seres mais piedosos deste mundo. Ao contrário, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que veio em secreto, e teu pai que veio em secreto te recompensará. Quando você for dar uma esmola, for fazer misericórdia, não trombeteie, não chame atenção, não faça marketing da sua bondade, do contrário, não terá sentido algum. O pobre agradece, mas você não terá recebido nada, porque terá recebido apenas o aplauso externo dos homens. A sua recompensa terá sido a placa do grande filantropo. Mas se você de fato quiser fazer algo para o próximo que repercuta diante de Deus, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo e vice-versa. Ele prossegue e olha para os seus discípulos que estão sentados na montanha, as multidões chegando, e disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é muito mais do que o alimento e o corpo é muito mais do que as vestes. Olhem à volta de vocês os lírios no campo, como eles não fiam, não tecem, e em verdade eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhem os pássaros, os pardais, eles não trabalham, não se afadigam, não se envolvem com produção industrial. Em verdade eu vos digo que o vosso Pai Celeste os sustenta, e com isso ele não está chamando ninguém para vagabundagem, porque ele próprio estimulou as pessoas ao trabalho e à honestidade, e o trabalhador que coma o pão do seu próprio trabalho. Ele está exorcizando a ansiedade, porque a ansiedade é burra.
Ele está exorcizando a ansiedade, porque a ansiedade é a antecipação de algo que não é. E frequentemente é a fantasia negativa sobre algo que se pressupõe acontecerá sem que necessariamente tenha acontecido. Ele chama a gente para viver o dia chamado hoje, para confiar no Pai hoje. É por isso que ele ensina a oração que pede o pão nosso, para todos nós, não só para mim, no dia de hoje. Não para o dia de amanhã, para o dia depois de amanhã e não para o meu futuro. O convite dele é para uma confiança do Pai todos os dias. Ele manda que se nós formos pessoas confrontadas por um adversário, por um inimigo que nos obriga a alguma coisa, ele diz, não resista ao perverso. A resistência ao perverso perversifica você. Porque qualquer um que vá lidar com o perverso na mesma intensidade terá que ficar perverso para poder enfrentar o perverso. Não entregue o destino da sua vida à natureza do perverso, porque o enfrentamento do perverso terá que ser com perversidade e nesse momento você se perde a sua liberdade de ser. Não deixe que o perverso determine quem você é. Ao contrário, esvazie o poder do perverso, porque o perverso se alimenta da hostilidade. Mais do que ninguém no século passado, Gandhi nos ensinou isso. Quando, mais do que ninguém, provavelmente na história do Ocidente, ele tenha praticado o Sermão do Monte ao pé da letra, derrubando o Império Inglês inteiro, sem se curvar, sem se dobrar, mas não lidando com as coisas na mesma moeda, do mesmo modo. Ao contrário, se ele quiser, ele vai me matar, mas eu não o matarei. Se ele quiser, ele vai passar por cima de mim, mas eu não vou passar por cima dele. Ele vai passar por cima de mim até ele se cansar. Ele vai morrer de cansaço. Mas ele não vai mudar a minha natureza. É o que Jesus está dizendo. Aí ele conclui isso tudo dizendo o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vindo os ventos e as tempestades que assolem com toda intensidade aquela casa, ela não ruirá, porque ela foi erguida sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um tolo que construiu a sua casa, o seu palácio na areia. E quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, as vicissitudes, as intempéries da existência, os dias difíceis, essa casa ruirá e desabará definitivamente, porque não tem fundamento. Ela vai cair em si mesma, vai se atolar no que não tem consistência, no que não é. E ele conclui o Sermão do Monte dizendo isso, e são essas as palavras de vida, que quem crer e viver por meio delas, haverá de poder enfrentar todas as tempestades da existência. A experiência do conflito, da tempestade, da dificuldade é comum a todos, e Jesus não isentou ninguém disso. Ele disse, a única coisa que vai fazer diferença é se vocês estão erguidos sobre estas minhas palavras. Se vocês serão felizes e bem-aventurados porque são ensináveis, se o coração de vocês está limpo, o olhar puro, se vocês caminham na justiça e na verdade, na misericórdia, se vocês são perseguidos sem amargura, sem medo, se aceitam a perseguição em razão do fato de que vocês não têm uma consciência a negociar nem a vender, se o coração de vocês é pacificador, é reconciliador, se vocês existem para tentar dar um gosto a mais na vida, se vocês vivem para tentar trazer uma luz, por menor que seja, como aquela ali, que está me iluminando, mas está fazendo toda a diferença, se vocês, ao invés de dizerem apenas que nunca mataram, pouparem o coração de vocês, de viverem no ódio, na amargura, de emprestarem a outro e de projetarem sobre o outro a indiferença, se ao invés de vocês
partirem para dentro, para a guerra da hostilidade do perverso contra o perverso, vocês não se deixarem corromper pela perversidade dos outros, ao contrário, vençam o mal com o bem. Se ao invés de vocês serem apenas pessoas de palavras pomposas, de juramentos extraordinários, vocês têm apenas que simplificar a vida de vocês. O que é, o que não é, o sim é o sim, o não é o não. Não se jactem de nunca terem adulterado e não se jactem de coisa alguma. Apenas mantenham o coração limpo de cobiça, daquele desejo ardente que vai corrompendo o coração, mesmo que você não faça nada, mas que fantasia seu ser e tira de você a capacidade simples de amar com fidelidade. Ele foi dizendo todas essas coisas, chamando a gente para uma espiritualidade discreta, simples, do coração, para uma oração que confia, para uma vida que não é regida pela ansiedade, antes que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas, e pelo exercício do discernimento, que não se impressiona com aparências, nem com milagres, nem com exorcismos, nem com mágicas, nem com poderes, mas que discerne as pessoas, assim como se discerne uma árvore. Se eu encontrar manga numa árvore, é porque é uma mangueira, não é um espinheiro. Se eu encontrar uva numa árvore, é uma videira, não é uma tamareira. Cada árvore produz o fruto que lhe é correspondente, de modo que se aquele ser é amor, é graça, é misericórdia, é verdade, é simplicidade, você vai encontrar esse fruto brotando dele. E se você tiver essa consciência, isso é como viver plantado na rocha. Esse ser não desaba, esse ser não se escandaliza, esse ser não perde a fé. Esse ser não diz nunca na vida, eu não quero mais porque a minha referência espiritual desabou. A referência espiritual dessa pessoa é a palavra. Ela não vive em função de outros, ela vive em razão da convicção que ela tem nela mesma. Ninguém é o meu guru, ninguém é o meu pai, exceto o que está nos céus, e a palavra sobre a qual eu vou erigir a minha vida é a que me foi dada. Essa é a palavra que me fará suportar todas as tempestades. Não que eu não tenha que fechar a janela, não que a casa muitas vezes não molhe, não que as dificuldades não se estabeleçam, mas a promessa dele é que essa existência não vai ruir, ela vai continuar firme. Aconteça o que acontecer, ela vai permanecer. Essa é a palavra do Senhor Jesus.